Fala galera do Grupo Super Poker, eu estou aqui com o Manuel Assunção, conquistou ontem aí um terceiro lugar no evento 12 de No Limit Hold'em 6 Max. Manuel, passou um pouco aí já aquela adrenalina, né? Já conseguiu dormir, descansar um pouco, já caiu a ficha aí que você ficou perto do bracelete, mas não deixa de ser um resultado extraordinário, né? Eu recebi muitas mensagens de apoio e lógico que a gente vê no meio, tem sempre uma pessoa, porra, não deu, você tá triste, chateado de não ter chegado. Eu falei, não, tô muito feliz, cara, porque no terceiro lugar numa mesa final do torneio da WSOP, um field desse, que é um field muito difícil, então realmente eu queria o bracelete, óbvio, queria ter chegado talvez em segundo, quando eu tava lá em segundo em ficha, mas o cara que tava short, o israelense, deu uma runada muito grande depois do break, pegou um as-as, dobrou, depois pegou a dama-dama, então não deu, eu fiz o que podia, estou muito feliz de novo, chegar aqui no terceiro lugar é muito bom, cara. Não, com certeza, e até queria comentar um pouco aí sobre essa trajetória que você teve até chegar lá, começando até por aquele vala-vala na mesa ali, semifinal, 3 meses, não sei, que você quadrou no flop, achou um rei-rei pela frente e quadrou, né, mano? Essa mão, eu analisando o meu dia 3 todo, que é o dia mais importante, que é o dia onde você chega na mesa final, que é o dia onde o pay jump faz uma diferença enorme, essa mão foi a mão mais importante do torneio, do dia 3 e do torneio inteiro. Foi a principal mão que você ficou em risco total ali, exatamente, né? E essa mão, se eu tivesse caído ali de repente em 15, sei lá, aquela posição que estava no momento, 12, eu ia ganhar $20 mil e essa mão me valeu uma premiação enorme. Foi uma mão que muda tudo, né? Que essa mão me propiciou chegar na mesa final. Então, essa mão que você comentou foi a mão mais importante que eu acho do torneio. Bacana. E também tem uma outra que eu queria comentar com você, que foi a última mão antes de formar a mesa final. Você perdeu um pote de mais da metade das suas fichas, fez você chegar short na mesa final. E assim, eu queria te perguntar porque eu acho que mudaria um pouco a dinâmica você não ter perdido essa mão, você entrar numa mesa final, não sei, em terceiro em fichas, e eu acho que você ia jogar diferente. Foi uma mão contra o Craig, ele tinha um full de As-2, você deu um call no river. Se você quiser até falar o que você tinha na mão, a gente ficou curioso, mas eu achei que essa mão também foi importante para a mesa final. Então, essa mão eu pensei bastante para dar esse call no river. Era aquele tipo de mão que ou o cara tem tudo ou o cara não tem nada. Polarizado. Exatamente. Então eu tribetei ele para flop, ele deu o call de As-2, eu já não coloquei ele em As-2, porque quando você tribeta um cara para flop, o As-2 geralmente larga. Flopou 2 ases, que é difícil o cara flopar 2 ases com as na mão. Ele não ficou com medo em momento nenhum de estar com as baixo, ainda achou 2 no turn para fular. Então ele betou um size no river, que foi um size muito grande, foi quase, sei lá, 70, 80% do pote. Então esse size dele me fez dar um call de bluff catcher. Eu botei ele em tudo ou nada. Então eu falei, pô, pelo size, se ele tivesse apostado 250, ele apostou acho que foi 380. Uma coisa assim. Se ele apostasse 250, eu foldava, entendeu? Então eu falei, pô, esse size dele, só que o cara é muito bom também. Sim. Então ele sabe que eu sei que ele sabe aquela história. Então aí, metagame, exatamente. Né? Aí eu dei o call. Uma coisa importante para falar, eu fiz mais fichas no torneio ao longo dos 3 dias, dando call, pegando o cara blefando, do que com um jogão e extraindo valor por jogo. Então, aquelas mãos de fundiário, dama 2, que eu dei um call, várias mãos que tiveram uma cobertura que eu fiz muita ficha, os fundiários foram umas 3 mãos que eu fiz muita ficha, então foi sempre dando call, o pessoal blefando. Isso é uma coisa legal de falar. Então eu falei, pô, ou ele tá com tudo ou ele tá com nada. Se ele tivesse com tudo, se ele tivesse com nada, eu ia chegar na mesa final de repente em segundo em ficha. Com certeza. Então foi aquela mão que eu tinha uns 25, 30 blinds, eu acho que ainda para trás mesmo dando call. Eu entrei short, mas não entrei aquele short com 5 blinds, Sim. 10 blinds, entendeu? Então eu falei, pô, dá pra jogar ainda se eu tiver errado. Se eu tiver certo, eu vou pros cabeças, eu vou chegar em segundo. Então eu falei que foi uma mão decisiva, sim. Eu estava errado, ele estava com tudo, estava com As-2, mas principalmente por eu ter tribetado ele ter dado o call pré-flop e o size dele no river. Entendi.
E também queria te perguntar, depois que você deita a cabeça no travesseiro, passa aquele filme, né, das mãos, teve alguma mão que você se arrependeu, ou fala, devia ter jogado assim, ou assado, ou a mão final você não devia ter se envolvido? Passou alguma coisa assim na sua cabeça, não? Cara, a gente sempre revê as mãos chaves que você ganha ou perde mais fichas no torneio. Então, eu tive aquele Ás-Ás na mesa final, que eu estava jogando contra o cara mais agressivo da mesa ali, e eu botei ele all in, ele acho que estava com dama e valete, me falaram, eu não vi a transmissão. Mas eu podia ter só dado call, só flat. Mas você está jogando com o cara mais agressivo, o cara empurrou aquele 10 e 5. Se o cara está com um par de 9, ele dá call. Se ele está com Ás e valete, ele dá call. Talvez até com rei dama ele desse aquele call. Então, essa mão foi uma mão chave que eu podia ter dobrado ali com as Ás, mas não me arrependo do jeito que eu joguei, eu acho que eu joguei certo. A mão do 4-4 também, quando eu estava no three-handed que eu caí, foi uma mão chave, porque o three-handed ele roda muito rápido. Então, se você ficar tipo 15 minutos sem jogar, 10 minutos sem jogar, sim, você perde 15, 5 blinds, entendeu? 6, 10 blinds, sei lá. E eu estava com 20 e poucos blinds. Eu falei, não, eu tenho que me movimentar. Peguei um 4-4, que é uma mão muito boa no three-handed, e eu falei, vou empurrar aqui para ele foldar. Ele limpou, eu falei, vou empurrar para ele foldar. Não era para ele dar call. E aí o cara estava montado, estava com dama-dama. Então também não me arrependo, revendo a mão eu acho que eu joguei certo. Tá? Muitas pessoas vão falar, não, aquele 4-4 você não devia ter ido all in, tinha 20 e poucos blinds, dava para segurar. Mas pela dinâmica do three-handed, eu sei que se eu segurasse lá 10 minutos, 15 minutos, eu ia ficar realmente short e o cara ia dar call qualquer mão. Então eu acho que eu joguei certo. Teve umas mãos chaves que eu consegui dobrar no início da mesa final, acho que foi um Vala-Vala. O Vala-Vala depois do Rei Dama. Exatamente, o Rei Dama, a gente jogou o Rei Dama no pós-flop, foram mãos chaves, então fez diferença, então tudo me levou a chegar no terceiro lugar. Podia ter tomado aquele Vala-Vala, ter perdido, e caído, sei lá, em quinto, sexto, e graças a Deus perdido o Vala-Vala pro Rei, né? Exatamente, lá atrás nem chegava na mesa final, então estou muito feliz, acho que foi um excelente resultado, acho que eu joguei, cara, eu joguei todos os dias bem, joguei o dia 1, dia 2, dia 3 muito bem, não me arrependo de nenhuma mão, acho que o terceiro lugar foi um excelente resultado, foi dificílimo, se eu chegasse lá não faria nada diferente, cara, a gente chegou até onde que deu. Bacana. E agora estamos engatados no Millionaire Maker, né? Já falou que já conseguiu levantar um pouquinho o stack ali, já tem um comecinho bom aí. Então podemos esperar aí, talvez alguma coisa aí também no Millionaire. Eu vim para Vegas com 3 torneios em mente. Foi o Colossus, que é aquele torneio baratinho e que dá uma premiação 1.000 milhões de vezes maior do que o Bahia. Foi maravilhoso, joguei, fiz um ITMzinho, caí em 747. Foram 22 mil pessoas. Vim com esse torneio do Milionário em mente, também é a mesma coisa, você joga um torneio, não é tão barato que o Colossus, mas que dá uma premiação de 1 milhão por primeiro ou mais. E o Monster Stack, que é um torneio no início do Colossus, esse Millionaire Maker e o Monster Stack. Então eu vim para ficar 3 semanas com esses torneios. Dei a sorte de... Eu tinha jogado no torneio no Venation, não fui bem, eu falei, vou jogar esse Six Max no WSOP. Dei a sorte de engatar nesse torneio e começar o primeiro nível, o segundo nível de blind muito bem. A gente começa com 7.500 fichas, que pra gente que está acostumado a jogar lá no Brasil, WSOP e tal, parece pouco, mas não é. Dá pra desenvolver bem. Exatamente. O blind de 1 hora. Então eu consegui, nos 2, 3 primeiros níveis de blind, triplicar, foi para 20 mil fichas. E aí depois foi mais tranquilo. Foi só fluindo. Beleza, então, galera. Manuel, parabéns, com certeza você deu muitas alegrias aí pra gente, a galera torcendo em peso mesmo. Então, obrigado e parabéns aí pelo resultado. E é isso aí, galera. Manuel Assunção, vamos ver se a gente consegue mais alguma coisinha aí. Tamo aí, estamos tentando. Isso aí. Valeu, galera.